Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. E hoje, no nosso bloco do Ecos do Universo, vamos falar sobre um item absoluto na mente dos entusiastas em astronomia. Um programa de TV que literalmente mudou a maneira como uma geração inteira olhou para o céu. Exatamente, Rodrigo. Estamos falando da série de TV Cosmos, uma viagem pessoal apresentada pelo icônico Carl Edward Sagan, que foi ao ar originalmente em 1980 pela PBS. E pensar que já se passaram mais de 40 anos, Marco. Apesar do tempo, a sensação de deslumbramento que a série transmite permanece incrivelmente atual. Sagan tinha um dom raro. Tinha mesmo. A série não era apenas um documentário científico, era uma verdadeira experiência filosófica e visual. Ela consistia de 3 episódios e foi um sucesso de público e crítica instantâneo, alcançando uma audiência colossal, estimada em mais de 500 milhões de pessoas em 60 países. Impressionante. O coração da série, além de Sagan, claro, era a sua espaçonave da imaginação. Um recurso visual genial que nos levava a qualquer lugar no espaço-tempo. Era pura poesia visual e ainda aliada a um rigor científico. E abrindo a nossa viagem pelos ecos de hoje, não poderíamos começar por outro lugar, senão pelo episódio inaugural da série, chamado As Margens do Oceano Cósmico. É aqui que Sagan realmente estabelece o tom de tudo que está por vir. É uma abertura épica, ouvinte. Logo de cara, ele nos convida para um passeio na sua espaçonave da imaginação. E partimos de uma visão macro de várias galáxias até uma aproximação lenta e gradual do nosso pequeno planeta azul. É uma jornada de cerca de 22 minutos que é pura meditação cósmica. E durante esse voo, ele vai introduzindo conceitos fundamentais que vão ecoar pela série toda, como o que é um ano-luz, mostrando os berçários estelares como a nebulosa de Órion, e nos dando um rápido tour pelo nosso próprio quintal, o Sistema Solar. É a maneira dele de nos apresentar o que sabemos hoje sobre o universo. E depois desse grandioso voo espacial, ele faz uma transição brilhante, trazendo a gente de volta para a Terra. E onde ele pousa? No Egito Antigo. E é fascinante como ele conecta a grandiosidade do cosmos com as origens do nosso próprio conhecimento. Essa é a parte do como descobrimos tudo isso. Ele reconta a história de Eratóstenes, que lá em 300 antes da Era Comum, usando pouco mais do que uma vareta e sua genialidade, calculou a circunferência da Terra. E daí ele nos leva para a joia da coroa desse episódio, a grande biblioteca de Alexandria. Ah, a biblioteca! Essa sequência é um espetáculo à parte. Eles usaram efeitos visuais que era de ponta para a época, inserindo o Sagan numa maquete incrivelmente detalhada da biblioteca. É uma cena que simboliza a reunião de todo o conhecimento do mundo antigo e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre o quanto do conhecimento humano pode ter sido perdido ao longo da história. E prosseguindo nossa viagem pela jornada da série, chegamos ao segundo episódio, com um título bastante poético e intrigante, Uma Voz na Fuga Cósmica. E te confesso, Rodrigo, esse é um daqueles episódios que expande o nosso olhar para muito além da astronomia pura. Com certeza, se no primeiro episódio o Sagan nos mostrou o que sabemos e como descobrimos, aqui ele mergulha fundo em talvez a maior pergunta de todas, a vida. O episódio é, na essência, uma profunda exploração da química da evolução. E que exploração! Ele começa com um exemplo um tanto peculiar, para dizer o mínimo. Sagan conta uma história sobre caranguejos no Japão que, através da seleção artificial ao longo de gerações, possuem uma carapaça que se assemelha ao rosto de um samurai. É uma maneira inusitada de introduzir o conceito de que as espécies podem mudar ao longo do tempo. Mas o cerne do episódio é essa linha do tempo magnífica da evolução da vida, toda plotada naquele calendário cósmico que ele apresentou no primeiro episódio. É fascinante como ele nos guia desde a formação da Terra, com a sua química primordial, passando pelas suas principais formas de vida, até a imensa diversidade que temos hoje, incluindo a nós, humanos. E os recursos visuais para a época eram surpreendentes. Eles nos levam uma jornada incrível para dentro de uma célula sanguínea, até chegarmos à molécula do DNA se replicando. Foi uma das primeiras vezes que muita gente viu algo do tipo na televisão. Sim, e é impossível falar desse episódio sem mencionar a recriação do experimento de Miller-Urey.
onde eles simulam as condições da Terra primitiva e mostram como os compostos orgânicos básicos, que seriam os tijolos da vida, podem surgir de forma quase espontânea. E é uma cena poderosíssima que nos faz pensar sobre a origem de tudo. E Sagan também nunca teve medo de especular. Ele leva essa ideia adiante e imagina como a vida poderia ser em outros mundos, como na atmosfera densa de Júpiter, por exemplo. Ele nos convida a expandir a nossa noção do que é a vida e onde ela poderia florescer. No entanto, é importante notar que o episódio, como qualquer obra, é fruto também do seu tempo. Sagan enfatiza bastante a ideia de que as variações na evolução surgem de forma aleatória ou acidental, principalmente por mutações genéticas causadas por fatores como a radiação. É uma visão que foi dominante por muito tempo, mas que hoje a ciência reconhece como uma parte de um quadro mais complexo, com outros mecanismos em jogo. E agora, Rodrigo, chegamos a um dos episódios mais definitivos e emocionantes de toda a série Cosmos, a Harmonia dos Mundos. Esse é um episódio que mergulha fundo na história da ciência e na luta contra a superstição. E que mergulho! Sagan começa o episódio fazendo uma distinção muito clara e um tanto polêmica entre astronomia e astrologia. Ele é bastante incisivo e descarta a astrologia como um conjunto de crenças sem fundamento científico. E com certeza isso gerou muito e ainda gera muito debate. Sim, mas é importante entender que ele faz isso para contar uma história maior. Ele mostra que foram os antigos astrólogos, com suas meticulosas observações do céu, que acumularam os dados que permitiram o nascimento da astronomia como ciência. É uma separação que veio com o tempo, com o rigor do método científico, afastando as amarras das superstições. E aí é que entra a figura central e verdadeiramente heróica desse episódio, Johannes Kepler. A série nos presenteia com uma extensa e emocionante reconstituição histórica da vida dele, com o ator Jaromir Hanslick dando uma performance profunda e bem comovente. A história de Kepler é realmente dramática. Um homem que, apesar de enfrentar tragédias pessoais, perseguições religiosas e a pressão de uma sociedade ainda muito supersticiosa, nunca abandonou sua busca obstinada pela verdade matemática por trás do movimento dos planetas. E que busca! Foi a perseverança de Kepler, analisando os dados planetários meticulosamente coletados por Tycho Brahe, que levou às suas 3 leis do movimento planetário. Leis que pela primeira vez descreviam as órbitas não como círculos perfeitos, mas sim como elipses, com o Sol em um dos focos. Foi uma grande revolução. Exatamente. E Sagan usa recursos visuais geniais, como um modelo mecânico, para contrastar a visão geocêntrica de Ptolomeu, a qual a Terra está no seu centro, com a visão heliocêntrica de Copérnico, com o Sol no centro, mostrando como a mudança de perspectiva simplificou tremendamente a nossa compreensão do cosmos. E deixa eu te contar, Marco, esse foi o primeiro episódio que eu assisti de Cosmos. Eu já comecei pelo 3º episódio, por indicação do meu professor de física, professor Vicente Barros, em uma atividade na temática de gravitação universal. E o que mais fica forte nesse episódio, Marco, é o tema da perseverança. A história de Kepler é um testemunho do trunfo da razão e da observação cuidadosa sobre a simples crença. E ele nos mostra que a verdadeira harmonia dos mundos não está nas influências místicas, mas nas leis físicas e matemática que podemos descobrir através das ciências. Eis que chegamos ao 4º capítulo, com um título que já diz muito: Céu e Inferno. E acho que não há descrição melhor para os extremos que Sagan explora aqui, Rodrigo. Verdade. Este episódio é uma verdadeira montanha-russa cósmica. Ele começa com um dos maiores mistérios astronômicos do século XX, o evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. O Sagan nos leva junto a uma expedição científica que investigou a área e encontrou uma floresta inteiramente achatada, mas, curiosamente, sem nenhuma cratera de impacto. Um quebra-cabeça e tanto. E é a partir dessa evidência que Sagan nos apresenta a hipótese de que o culpado não só foi um asteroide rochoso, mas sim um pedaço de um cometa. A ideia é que, sendo composto majoritariamente de gelo, ele teria explodido na atmosfera antes de atingir o solo, o que explicaria a devastação sem uma cratera aparente. E essa discussão sobre cometas é fantástica. Sagan usa um dos primeiros gráficos computadorizados da série para mostrar a órbita imprevisível de um cometa e como a gravidade de outros planetas pode alterar seu caminho pelo sistema solar. É um daqueles momentos em que a ciência e a visualização de dados se unem perfeitamente. Mas o episódio não para por aí. Ele faz uma transição brilhante de cometas, esses visitantes do céu,
para o que na época era considerado o mais próximo de um inferno planetário, Vênus. Ah, Vênus. Sagan conta como por séculos imaginamos Vênus como uma espécie de irmã gêmea tropical da Terra, até que a ciência começou a revelar a verdade. Através da espectrografia e das missões espaciais, especialmente as sondas soviéticas Venera, descobrimos que a superfície de Vênus é um forno com uma temperatura muito alta capaz de derreter chumbo. Também está sob uma pressão atmosférica esmagadora e com nuvens de ácido sulfúrico. E é aqui que Sagan faz uma das conexões mais importantes da série. Ele usa o exemplo do efeito estufa descontrolado de Vênus como um alerta para o nosso problema na Terra. Ele argumenta que um pouco de efeito estufa é essencial para a vida, mas o excesso, como nós vemos no planeta Vênus, pode ser catastrófico. E ele faz isso de uma forma muito equilibrada, Marco. Enquanto fala sobre o aquecimento global, ele também menciona, mesmo que brevemente, o resfriamento global e a possibilidade das eras glaciais, mostrando que o perigo está no desequilíbrio, na verdade. E é um lembrete poderoso, ainda muito atual, da nossa responsabilidade de entender e proteger o frágil ambiente do nosso planeta. E já no 5º episódio, após falar de Vênus, pegamos a nave da imaginação de Sagan e vamos para Marte. Em um episódio que é praticamente uma declaração de amor ao planeta vermelho, Blues para o Planeta Vermelho, em seu título, é um que ressoa e talvez muito profundamente com a gente hoje, Rodrigo, com toda essa exploração marciana que estamos vivendo. Sem dúvida, Marco. E Sagan começa esse amor justamente pela ficção. Ele reconta o impacto do romance A Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells, e a famosa transmissão de rádio de Orson Welles, que aterrorizou uma geração. Isso mostra como Marte já habitava o nosso imaginário muito antes da tecnologia visitá-lo. E não foi só a ficção. Ele também fala sobre Percival Lowell, um astrônomo respeitado que no final do século XIX acreditava piamente ter visto canais artificiais na superfície de Marte, construídos por uma civilização avançada para transportar água. Era uma ideia sedutora que alimentou por décadas a ideia de marcianos. Mas a grande virada, como Sagan nos mostra, veio com a ciência concreta. E o grande herói dessa parte da história é Robert Goddard, o pai dos foguetes modernos. O episódio nos presenteia com imagens e arquivos incríveis dos primeiros testes de Goddard, cheio de falhas e tentativas, que foram essenciais para que um dia pudéssemos realmente enviar algo até Marte. E daí partimos para uma enxurrada de dados reais. As missões Mariner e principalmente a Vikings mudaram tudo. Sagan nos leva para uma viagem em sua astronave da imaginação pelo desfiladeiro de Valles Marineris, um cânion que faz o Grand Canyon parecer um arranhão, e nos mostra as primeiras imagens em close da superfície árida e cheia de crateras do planeta. E a sequência da sonda Viking pousando em Marte é espetacular. Eles usaram um modelo de sonda em Death Valley, nos Estados Unidos, e misturaram com as imagens reais de Marte, criando uma sensação real de sobrevoo no planeta vermelho. A emoção daquele primeiro contato é palpável. Mas a grande questão que a Vikings tentou responder, e que Sagan explora com maestria, era: há vida em Marte? Os experimentos biológicos a bordo deram resultados ambíguos, alguns até positivos, mas nada conclusivos. Essa incerteza somada aos cortes do orçamento da NASA, que praticamente encerraram a exploração de Marte por um tempo, é o que dá o tom meio blues do título do episódio. Exatamente. Sagan até menciona a história trágica do seu colega Wolf Wisniak, cujo experimento para detectar vida microbiana foi cortado da missão por restrições financeiras. E é o momento em que revela a frustração da comunidade científica da época, um sentimento de que estávamos tão perto, mas ainda tão longe de desvendar os segredos do planeta vermelho. Já na metade da série, praticamente, há um verdadeiro tesouro, Rodrigo. O episódio 6, Histórias de Viajantes, é considerado por muitos, inclusive por mim, um dos melhores da série toda. Realmente, Marco, esse episódio tem um brilho especial, porque ele nos coloca dentro da história que ela estava acontecendo. Sagan literalmente nos leva para dentro do JPL da NASA, durante o sobrevoo da sonda Voyager 2 por Júpiter e sua lua, Europa. É a ciência em tempo real, com a emoção da descoberta fresquinha. E que descobertas! Eu lembro de ver a empolgação na série, claro, quando as imagens detalhadas de Europa chegaram. Sagan e sua equipe lá da NASA ficaram maravilhados com a superfície gelada, cheia de rachaduras, e começaram a especular ali mesmo
na nossa frente, na série, no meio do episódio, sobre a possibilidade de um oceano de água líquida sob o gelo. Era uma hipótese usada para a época e que hoje sabemos ser verdadeira. E não foi só a Europa. A equipe da Voyager, incluindo a especialista em imagem Linda Morabito, fez uma descoberta histórica. Os primeiros vulcões ativos fora da Terra, descobertos na lua Io. Foi um momento eureka, mostrado com toda a emoção para o público. Ver os cientistas processando aquelas imagens e descobrindo aqueles penachos vulcânicos é simplesmente fascinante. Sagan faz uma conexão brilhante nesse episódio também, comparando as viagens das Voyagers às grandes navegações do passado. Ele dedica uma boa parte do episódio à Holanda do século XVII, um centro de livre pensamento e comércio que impulsionou a ciência e a exploração. É de lá que surge Christian Huygens, que não só descobriu Titã, uma das luas de Saturno, mas também inventou um relógio de pêndulo e fez contribuições fundamentais para a astronomia. E essa conexão que torna o episódio tão rico. Ele nos mostra que a exploração espacial, Marco, é a herdeira natural desse espírito de curiosidade e descoberta que sempre moveu a humanidade. E as naves Voyager são as nossas caravelas modernas, ouvinte, navegando pelo oceano cósmico. Exatamente, Rodrigo. E Sagan não esconde o seu entusiasmo pelo futuro. Ele já especulava, com base nos dados iniciais da Voyager, sobre futuras missões para Saturno e suas luas, sonhando com uma sonda que pudesse orbitar o planeta e até mesmo enviar um módulo para Titã. Sonhos que, anos depois, se tornariam realidade com as missões Cassini-Huygens. E esse episódio é um testemunho do poder da colaboração humana. Mostra os cientistas de diversas áreas trabalhando juntos, em diferentes séculos, para desvendar os mistérios do cosmos. É uma celebração da curiosidade, da tecnologia e da nossa incessante necessidade de explorar. Um verdadeiro eco do universo que ainda ressoa fortemente hoje. Episódio 7, uma conversa profundamente filosófica, intitulada A Espinha Dorsal da Noite. Este é o episódio em que Sagan mergulha nas origens do próprio pensamento científico. E ele começa de uma forma muito pessoal, Marco, revisitando sua antiga sala de aula no Brooklyn. E é tocante vê-lo mostrando as incríveis imagens da lua de Júpiter, recém-recebidas da Voyager, para crianças daquela mesma escola onde ele próprio sonhou pela primeira vez com as estrelas. Esse contraste é genial, Rodrigo. Das crianças no Brooklyn, ele nos leva direto para a Grécia Antiga, o berço da filosofia e da ciência ocidental. Ele percorre locais históricos, contando as histórias de figuras como Tales, Anaximandro e Pitágoras, que foram os primeiros a tentar explicar o universo não através dos mitos, mas através da razão e da observação. E Sagan não romantiza essa história não. Ele mostra como mesmo esses grandes personagens tinham seus lados obscuros e também suas limitações. Ele faz um contraste muito interessante, por exemplo, entre a abordagem de Aristóteles, que confiava mais na lógica pura, e na de Demócrito, que propunha que a matéria era feita de átomos, uma ideia que, embora intuitiva, carecia de evidências experimentais para a época. E é exatamente esse o ponto principal do episódio, a tensão eterna entre as duas formas de buscar o conhecimento. De um lado, a ciência é baseada na observação, na experimentação e na evidência concreta. Do outro, a filosofia, que acredita que a verdade pode ser alcançada apenas pelo pensamento puro e pela revelação, muitas vezes menosprezada pelo mundo sensorial. E Sagan deixa bem claro de que lado ele está. Ele argumenta que foi a valorização da observação e do ceticismo que permitiu o florescimento da ciência. Ele conta a história da Biblioteca de Alexandria, que já vimos no primeiro episódio, como um símbolo desse esforço de coletar conhecimento do mundo real, e ele lamenta profundamente a sua perda, um retrocesso que atrasou a humanidade em séculos. Mas o episódio termina com um olhar para o futuro, cheio de esperança. De volta à sala de aula no Brooklyn, Sagan pergunta às crianças se elas acham que existem planetas orbitando outras estrelas. Na época, era apenas uma especulação, mas ele descreve os métodos que um dia poderiam provar isso. E hoje, Rodrigo, sabemos que ele estava absolutamente certo, pois descobrimos milhares de exoplanetas. É um final lindo e profético, Marco. Entre aspas, a espinha dorsal da noite nos lembra que a ciência é uma herança preciosa, uma conversa, através dos milênios que começou com aqueles primeiros filósofos gregos, olhando para o céu e se perguntando por quê? E uma conversa que continuamos até hoje aqui no CentauriCast.
E já adentrando ao episódio 8 da série Cosmos, Jornadas no Espaço e no Tempo, nós chegamos a um dos temas mais desafiadores e ao mesmo tempo polêmicos da série, as teorias da relatividade de Einstein. E é um episódio que começa com um dos pontos mais fundamentais, Marco. Sagan nos lembra que não existe um ponto de referência absoluto no universo. A Terra se move ao redor do Sol. O Sol se move pela galáxia. E a galáxia também está em movimento. Tudo é relativo ao seu ponto de observação. Exatamente. E a partir daí, Sagan tenta explicar os conceitos da relatividade especial. Ele usa o exemplo clássico de um observador em um trem em movimento para falar sobre como o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim relativos à velocidade do observador. É um conceito contraintuitivo que sempre causa espanto. E ele não se esquivava das consequências mais alucinantes dessa teoria, como a dilatação do tempo. Sagan apresenta o famoso paradoxo dos gêmeos, onde um irmão que viaja numa nave espacial a velocidade próximas da luz retorna à Terra muito mais novo que o seu irmão que ficou aqui. É uma ideia que captura a imaginação, mas que o próprio episódio reconhece indiretamente que é cheia de complexidades e pontos de debates filosóficos. Mas é importante notar aqui, Rodrigo, que este é talvez o episódio onde a apresentação de Sagan recebe as críticas mais contundentes. Alguns argumentam que, na tentativa de simplificar os conceitos extremamente complexos, ele acaba perpetuando alguns mal-entendidos comuns sobre a relatividade, especialmente sobre a questão do referencial absoluto. Sim, e essa é uma discussão que persiste até hoje na divulgação científica. No entanto, é inegável a coragem do Sagan em tentar trazer essas ideias revolucionárias para o grande público, principalmente em uma época que ainda eram muito herméticas. Para além de Einstein, o episódio também é uma jornada pela nossa própria imaginação sobre viagens interestelares. Sagan fala sobre os projetos teóricos como o Orion, que usaria explosões nucleares para propulsionar uma nave, e discute a possibilidade ou não de viagens no tempo, tocando no clássico paradoxo do avô. E há uma reflexão linda sobre o tecido da história, onde Sagan mostra um tear em operação. Sugere que se grandes mentes como Einstein ou Da Vinci não tivessem existido, talvez outras pessoas provavelmente fariam descobertas similares, porque a ciência é um empreendimento coletivo da humanidade. É uma mensagem poderosa sobre o papel do indivíduo versus o ambiente cultural e histórico. Mesmo com suas controvérsias, esse episódio mantém um espírito de deslumbramento de toda a série Cosmos. Ele nos convida a pensar sobre as maiores jornadas que poderíamos empreender, não só através do espaço, mas também através do tempo, e sobre as leis fundamentais que governam essas possibilidades. Quase no final da série, já no 9º episódio de Cosmos, denominado As Vidas das Estrelas, Sagan nos leva a uma das conexões mais profundas e poéticas de toda a série, a relação íntima entre as estrelas e nós mesmos. É um episódio absolutamente fundamental, Marco. Ele começa em Cambridge, onde alguns dos segredos dos átomos foram desvendados. Sagan então nos guia por uma explicação maravilhosamente clara sobre a estrutura atômica. Prótons, nêutrons e elétrons, além das forças fundamentais que mantêm tudo unido. E ela vai ser a base para entendermos tudo que vem a seguir. E o que vem a seguir é simplesmente espetacular. Sagan faz a transição dos átomos para as estrelas, mostrando que esses dois mundos estão intrinsecamente ligados. Ele explica que as estrelas são fábricas cósmicas que forjam elementos. Nosso Sol, por exemplo, funde hidrogênio em hélio, liberando a energia que sustenta a vida aqui na Terra. Mas as estrelas mais massivas são as verdadeiras heroínas dessa história cósmica. Sagan nos leva numa jornada dramática na espaçonave da imaginação para testemunhar uma supernova, a explosão cataclísmica de uma estrela supergigante. É uma sequência de tirar o fôlego, que mostra a violência e a beleza desse momento cósmico. E é aí que a conexão se torna pessoal, Rodrigo. Sagan explica com clareza cristalina que foram as explosões de supernovas bilhões de anos atrás que os elementos mais pesados foram forjados no intenso calor e pressão. O ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos, o oxigênio que respiramos, todos foram sintetizados no coração das estrelas que viveram e morreram antes do nosso Sol sequer existir. Essa é uma das ideias mais poderosas que a ciência já nos deu. Somos, literalmente, poeira das estrelas. Os átomos que nos constituem foram forjados no núcleo das estrelas antigas e depois espalhados pelo universo quando elas explodiram. É uma herança cósmica que todos carregamos. O episódio também mergulha nos fenômenos estelares mais exóticos que restam após essas explosões.
Sagan fala sobre pulsares, aqueles faróis cósmicos que emitem impulsos regulares de radiação, e sobre os mistérios dos buracos negros, regiões no espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. E ele conecta com observações históricas como a supernova de 1054, registrada por astrônomos chineses, que criou o que hoje conhecemos como a nebulosa do Caranguejo, que tem um pulsar no seu centro. É uma narrativa que une o passado antigo, o presente científico e o futuro cósmico. No final, Sagan nos lembra que a matéria que compõe o nosso corpo, o nosso planeta e o nosso sistema solar é apenas uma pequena fração da matéria que um dia foi manufaturada nas estrelas. Nossa existência é testemunho direto da vida e da morte desses grandes gigantes cósmicos. É uma mensagem de humildade e, ao mesmo tempo, de profunda conexão com o universo. 10º episódio de Cosmos, à beira da eternidade, onde Sagan nos leva às fronteiras mais intensas do nosso conhecimento, tanto no espaço quanto no próprio conceito de realidade. E este episódio é verdadeiramente grandioso, Marco. Ele começa com uma das imagens mais icônicas da série, a silhueta de Sagan emergindo como a de um portal cósmico, nos preparando para uma jornada que vai desafiar nossa compreensão de escala e tempo. E que jornada, ouvinte! Logo somos levados pela astronave da imaginação através de um universo repleto de galáxias, sejam elas espirais, elípticas, regulares, em uma visualização que era revolucionária para a época. Sagan nos mostra que a Via Láctea é uma entre bilhões, talvez trilhões, de galáxias no universo observável. E é aqui que Sagan conta uma das histórias mais importantes da astronomia do século XX, como a descoberta de Edwin Hubble e Milton Humason, de que as galáxias estão se afastando uma das outras. Usando um telescópio no Monte Wilson, eles observaram o redshift, que é o desvio para o vermelho, no espectro de luz das galáxias distantes, e isso indicava que o universo estava em expansão. Essa descoberta nos leva diretamente à teoria do Big Bang, a ideia de que o universo teve um início definitivo há bilhões de anos e vem se expandindo desde então. Sagan explica esse conceito complexo com uma clareza notável, nos fazendo contemplar a origem de tudo o que conhecemos. Mas o episódio não para por aí, Marco. Sagan então nos introduz o conceito ainda mais alucinante, como a quarta dimensão espacial. E ele usa a clássica história da Flatland, ou mundo achatado, para ilustrar como seres bidimensionais teriam dificuldade em conceber nossa realidade tridimensional, da mesma forma que nós temos dificuldade em visualizar dimensões superiores. E a representação do hipercubo, ou aos amantes de Marvel, o Tesseract, é fascinante. A sombra tridimensional de um objeto quadridimensional. É um conceito um tanto abstrato, que Sagan torna quase palpável, mostrando como a matemática pode nos ajudar a entender realidades além da nossa experiência sensorial imediata. Uma das partes mais poéticas do episódio é quando Sagan viaja para a Índia para explorar as cosmologias hindus. Ele encontra surpreendentes paralelos entre esses mitos antigos religiosos e as modernas teorias científicas, especialmente a ideia de universo cíclico, que se expande e contrai em eternos renascimentos cósmicos. Essa conexão entre conhecimento ancestral e a ciência moderna é profundamente comovente. Mostra que a humanidade sempre buscou entender suas origens e seu lugar no cosmos, mesmo que através de diferentes linguagens e tradições. E Sagan não evita, as grandes questões filosóficas. Ele debate a ideia de um criador, questionando justamente o que existiria antes dessa criação, enquanto também reconhece a limitação fundamental do nosso conhecimento atual. É uma demonstração de humildade intelectual que é rara em documentos científicos. Já no final, a beira da eternidade nos deixa com uma sensação de admiração e perplexidade. Sagan nos mostrou que o universo é não apenas mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho até do que podemos imaginar, e que a busca por entendê-lo é uma das mais nobres aventuras humanas. E no 11º episódio de Cosmos, a persistência da memória, Sagan transita fascinantemente das estrelas para dentro das nossas próprias mentes, explorando a natureza da inteligência e como o conhecimento é preservado. E este episódio realmente é o único na série, Marco. Ele começa com um dos exemplos mais poderosos da inteligência não humana aqui na Terra, as baleias. Sagan nos leva a um encontro com esses gigantes do oceano, mostrando suas complexas canções e comportamentos sociais. E nos faz uma pergunta muito perturbadora.
Se nós não conseguimos nos comunicar adequadamente com espécies inteligentes que evoluíram no nosso próprio planeta, que esperança temos de nos comunicar com civilizações alienígenas? Essa reflexão é fundamental, Rodrigo. Ouvintes, Sagan usa isso como um ponto de partida para a investigação sobre o que a inteligência é e como ela se manifesta em diferentes níveis. Ele introduz o conceito de bit como uma unidade básica de informação, mostrando como essa medida nos permite comparar desde a simplicidade de uma bactéria até a complexidade do cérebro humano. E a jornada pelo cérebro humano é simplesmente espetacular. Sagan nos guia através da evolução cerebral, mostrando como nosso córtex se desenvolveu sobre estruturas mais antigas, criando essa incrível capacidade de pensar, lembrar e criar. A sequência que mostra diferentes cérebros de mamíferos é especialmente reveladora. Mas Carl Sagan vai além da inteligência individual. Ele faz uma transição brilhante para a inteligência coletiva da humanidade. Ele nos mostra como as cidades, com seu crescimento e complexidade, podem ser vistas como uma forma de organismo coletivo e como a invenção da escrita revolucionou nossa capacidade de preservar o conhecimento através das gerações. E é aqui que o episódio atinge o seu clímax, com uma celebração das bibliotecas como os grandes repositórios do conhecimento humano. Sagan nos leva da antiga biblioteca de Alexandria, que já conhecemos do primeiro episódio, até as bibliotecas modernas e, visionariamente, olha só, ouvinte, aos primórdios da era digital, porque os computadores já estavam começando a transformar como armazenamos e acessamos a informação. Essa conexão entre o passado e o futuro é genial. Sagan vê os computadores como as novas bibliotecas de Alexandria, capazes de guardar todo o conhecimento humano em espaços incrivelmente pequenos. Ele nos lembra que os discos de ouro a bordo das Voyagers são justamente isso, bibliotecas em miniatura da civilização humana viajando pelo espaço interestelar. Essa é a mensagem mais bonita do episódio. A inteligência não é apenas sobre pensar, mas sobre lembrar e transmitir. Nossa civilização é constituída sobre a memória coletiva, das pinturas rupestres aos livros, dos mitos orais aos discos digitais. Somos o que lembramos. E nossa sobrevivência como espécie depende dessa capacidade de preservar e compartilhar o conhecimento. E Sagan termina com um lembrete comovente. Cada um de nós é responsável por adicionar algo nessa grande biblioteca da humanidade. Nossas descobertas, nossas ideias, nossas artes, tudo se torna parte dessa herança cósmica que pode um dia ser tudo o que resta da nossa civilização. E chegamos ao 12º episódio da série Cosmos, Enciclopédia Galáctica, onde Sagan aborda um dos temas mais fascinantes e ao mesmo tempo polêmicos, a possibilidade de vida inteligente extraterrestre e como poderíamos nos comunicar com ela. E esse é certamente um dos episódios mais controversos da série, Marco. O Sagan começa abordando os relatos de OVNIs, objetos voadores não identificados, especificadamente o caso de Betty e Vernon Hill, mas com um ceticismo bastante pronunciado, é claro. Ele argumenta que, sem evidências científicas sólidas, devemos tratar esses relatos com grande cautela, enfatizando a importância do método científico para separar os fatos da imaginação. Esse ceticismo característico de Sagan é, na verdade, um dos pilares da sua abordagem. Ele não nega a possibilidade de vida extraterrestre, muito pelo contrário, mas insiste que devemos buscar evidências confiáveis e não apenas depoimentos anedóticos. É uma posição que gerou muitos debates, mas que reflete seu compromisso com o rigor científico. E é aí que ele faz uma transição interessante para um exemplo histórico de decifração da comunicação. A história de Jean-François Champollion e a Pedra de Rosetta. Sagan nos mostra como Champollion decifrou os hieróglifos egípcios, argumentando que se conseguimos decifrar línguas humanas antigas, talvez possamos um dia decifrar mensagens de civilizações extraterrestres. Essa analogia é brilhante, mas como você bem apontou anteriormente, Rodrigo, há uma diferença fundamental com os hieróglifos que estávamos lidando com a mesma espécie no mesmo planeta. A comunicação com uma espécie que evoluiu em um mundo completamente diferente pode apresentar desafios muito maiores. Exatamente. E é aqui que Sagan apresenta sua aposta preferida para a comunicação interestelar, a radioastronomia. E ele nos leva ao Observatório de Arecibo, em Porto Rico, e explica como os radiotelescópios poderiam ser usados tanto para ouvir mensagens de outras civilizações, quanto para enviar as nossas próprias, como a famosa mensagem de Arecibo, que foi transmitida em direção ao aglomerado estelar M13 em 1974. E não poderia faltar a famosa equação de Drake,
que Sagan explica com uma maestria brilhante. A equação tenta estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas na nossa galáxia, considerando fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, o número de planetas habitáveis e assim por diante. É uma das ferramentas mais poderosas para quantificar a nossa ignorância e focar na nossa busca. O que é fascinante é como Sagan, apesar do seu ceticismo em relação a OVNIs, era profundamente otimista sobre a existência de vida extraterrestre. Sua interpretação da equação de Drake sugeria que a galáxia poderia estar repleta de civilizações. E o desafio para ele estava, na verdade, na sincronização. Civilizações surgindo e desaparecendo em escalas de tempos cósmicas, possivelmente sem se sobrepor. E o episódio termina com uma das sequências mais inspiradoras de toda a série, a Enciclopédia Galáctica em si. Carl Sagan imagina uma vasta biblioteca intergaláctica, mantida por civilizações avançadas, contendo o conhecimento acumulado de incontáveis mundos. É uma visão que combina o melhor da ciência com os mais nobres ideais humanistas. Uma ideia de que o conhecimento deve e pode ser compartilhado e preservado. Essa visão resume bem o legado de Sagan. Mesmo quando discordamos de algumas de suas posições mais céticas, temos que admirar sua capacidade de inspirar maravilhas e seu comportamento inabalável com a razão e a evidência. Ele nos convida a sonhar grande, mas sempre com os pés firmes no método científico. E chegamos ao épico final da jornada, Rodrigo, o 13º episódio de Cosmos, denominado de Quem Fala pela Terra. É onde Sagan fecha todos os fios da série e nos confronta com a pergunta mais crucial de todas. Qual o futuro que queremos para a humanidade? É um episódio que começa de forma sombria, Marco, mas profundamente necessária para a época. Sagan dedica a primeira metade inteira do episódio a um alerta urgente sobre os perigos da corrida armamentista nuclear. Em plena Guerra Fria, ele mostra com clareza matemática como um conflito nuclear poderia significar o fim da nossa civilização, talvez até da nossa espécie. Essa não era apenas uma preocupação exagerada, Rodrigo. Sagan fazia parte de um grupo de cientistas que entendiam as consequências reais de uma guerra nuclear, o chamado inverno nuclear, que poderia escurecer os céus e destruir a agricultura em escala global. Era uma mensagem que precisava ser dita, e Cosmos foi sua plataforma para alcançar milhões de pessoas. Mas, depois desse alerta necessário, Sagan faz ainda uma transição brilhante para uma mensagem de esperança. Ele nos lembra a incrível jornada que a humanidade percorreu, desde os primeiros hominídeos nas savanas africanas até colocarmos os pés na Lua, e então enviarmos naves para os confins do Sistema Solar. E é aqui que ele retorna à Biblioteca de Alexandria, que vimos lá no primeiro episódio, fechando todo o círculo da série. Sagan reflete sobre como o conhecimento pode ser perdido quando civilizações entram em colapso, mas também como ele pode ser redescoberto e expandido. A mensagem é clara: somos os guardiões do conhecimento acumulado da humanidade e temos a responsabilidade de preservá-lo e ampliá-lo. Uma das passagens mais emocionantes é quando Sagan fala sobre a nossa responsabilidade ambiental. Ele argumenta que não podemos mais nos ver como separados do planeta. Somos parte dele, e nossa sobrevivência depende do equilíbrio ecológico. É um alerta profético sobre as mudanças climáticas, feito décadas antes do tema entrar em debate. E Sagan não para por aí de novo. Ele conecta essa responsabilidade ambiental com a nossa aventura espacial. Ao mostrarmos imagens da Terra vista do espaço, aquele pálido ponto azul que se tornaria tão famoso, ele nos lembra da fragilidade e raridade do nosso planeta. No vasto vácuo cósmico, a Terra é o nosso único lar, pelo menos por enquanto. O final é uma verdadeira declaração de amor à humanidade e ao método científico. Sagan nos exorta a valorizar o pensamento científico, rejeitar o dogmatismo e abraçar a curiosidade que nos levou às estrelas. Sua frase final ecoa através das décadas. Entre aspas, aqui eu cito: "Nós somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo." É um final perfeito para uma série que mudou a maneira como milhões de pessoas veem o universo e o nosso lugar nele. Sagan nos mostrou que a ciência não é apenas sobre fatos e números, mas sobre fazer boas perguntas, sobre maravilhar-se, sobre conexão, sobre significado. E que cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande aventura do conhecimento. E pensar que a série foi produzida há mais de 4 décadas, mas suas mensagens principais permanecem incrivelmente atuais. A defesa da razão, do ceticismo saudável e também o apelo à responsabilidade planetária,
que é ainda mais urgente nos dias de hoje. Verdade, Rodrigo. O legado de Sagan e de Cosmos é justamente esse: plantar uma semente de admiração e responsabilidade cósmica. Ele não nos deu apenas respostas, mas nos ensinou a fazer as perguntas certas. E nos mostrou que a ciência é, acima de tudo, uma aventura humana, uma história de erros e acertos, de persistência e principalmente de colaboração através das gerações e das culturas. E para encerrar o nosso bloco Ecos do Universo de hoje, fica a reflexão final do próprio Carl Sagan. O cosmos é tudo que existe, existiu ou existirá. A contemplação do cosmos nos comove. Nós sabemos que estamos nos aproximando do maior dos mistérios. Ouvinte, e com esse mistério que ainda nos instiga, fechamos aqui a nossa viagem pelo Ecos do Universo de hoje. Falamos sobre o cosmos, seja a série ou o universo em si, como um todo. E não podemos encerrar sem dizer um grandíssimo muito obrigado a este importantíssimo homem que foi Carl Sagan. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.